Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um tema que eu quero trazer já há mais de uma década, né? Uma década falar sobre um certo tipo de energia, muito pouco conversada aqui no Vida Inteligente, muito pouco abordada de uma forma científica, de uma forma pé no chão, de uma forma, digamos assim, não comercial. Comércio existe em tudo, isso é normal, é natural, a gente precisa sobreviver, tudo. Mas o foco é informação com o resto, sempre acompanhando junto. E hoje eu trago um amigo e irmão já de, nossa, muitos anos, mais de 30 anos. A gente se conheceu desde o tempo da minha fixação pela ufologia, né? Que continua até hoje, só que hoje mais reservado, mais de bastidores. E o tempo se passou e hoje nós estamos nos reencontrando. Ele é especialista em novas terapias, né? A gente sabe que é um assunto muito delicado também, terapia, porque, nossa, tem mais terapeuta do que grão de areia no oceano, né? Então, a gente precisa ter um filtro muito grande. Então, se está aqui no Vida Inteligente é porque faz parte das coisas sérias. Deixa eu apresentar isso para vocês. É o querido amigo e irmão Zeno Castilho. Ele mesmo vai dar as suas qualificações. E aí, Zeno, como é que você está? Faz tempo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Nossa, Grego, faz tempo. Você tinha cabelo preto, você tinha cabelo preto. Eu tinha até cabelo. Tinha até cabelo, né? Agora tem pouco. Esse o tempo passa, isso aí não tem jeito, né? Mesmo. O início dos anos 90, Avenida Lédio João Martins. Central do Cobrasol, é verdade. Eu entro na sede da Sociedade de Estudos dos Extraterrestres, cheio de curiosidade. E quem me atende é Eustáquio Andréas Patenas. Isso mesmo. Lembro o teu nome até hoje, né, Grego? Foi bastante forte para mim. Foi um divisor de águas na minha vida, ver por aquele prisma que você me mostrou de possibilidades à vida. E hoje eu trabalho com uma tecnologia que lembra muito aqueles estudos extraterrestres, né? A gente vai falar sobre energia livre, vai falar sobre energia que não acaba, a gente vai falar sobre alívio de dores usando as luzes dessa live. Olha que legal. Ótimo, então. Escuta, Zeno, quero saber, daquele tempo para cá, já se passaram 33 anos, faz tempo. Sim. Mas isso não importa. Quando é que você começou a focar? Naquele tempo você não lidava com o que você lida hoje? Não, naquele tempo eu era publicitário, né? Exato, publicitário. Exato. O que levou você a mudar seu rumo? A gente tem que ser assim, tem que estar com a mente aberta, claro. E tem que seguir onde a nossa vibração nos chama, né? A gente se conecta e vamos. O que fez você dar essa guinada da publicidade para a saúde? Sim, de publicitário eu virei jornalista, né? E eu estava escrevendo algumas matérias para alguns outros colegas meus que me pediam pauta ambiental, que era onde eu navegava muito bem. Eu até hoje gosto bastante do assunto, né? Sim. E aí eu estava escrevendo sobre um carro movido a ar, né, lançado pela Tata Motors lá na Índia, um carro bem interessante, que ele tinha a possibilidade de limpar o ar da atmosfera, né, de entregar o ar mais limpo do que ele pegava. Sim. Eu achei ele fantástico, maravilhoso, mas lendo mais sobre o carro, achei ele bem fraquinho. A ultrapassagem, o 0 a 100, a velocidade final, falei, poxa, a maioria das pessoas que gostam de carro não vão querer esse carro, claro, né, porque ele não tem potência, né? Potência é importante num carro. Quando eu falei isso, me deu aquele momento Tesla da vida, assim, baixou um projeto pronto, com coisas que eu até nem conhecia, né, que seria a solução. O que é algo intuitivo, vamos chamar intuitivo? Recebeu uma intuição... Muito intuitivo. Parecia até uma comunicação, assim, sabe? Como o Tesla falava, né? Ele estava olhando assim, baixava um projeto todo pronto e ele via os detalhes desse projeto. Perfeito. Bom, com o que eu consegui guardar na cabeça desse projeto, eu pedi para um amigo meu fazer um desenho
né, e levei para um engenheiro, outro engenheiro amigo meu, que na época trabalhava com uma grande empresa aí de carros elétricos, né, internacional. Ele fez os cálculos e disse: olha, Zeno, deve fazer entre 100 e 200 quilômetros por dia sem precisar reabastecer. Eu falei: poxa, ele já limpa o ar. Né? A gente resolveu os problemas. Né? O que a gente fez? Pegou o motor a ar e misturou com o motor elétrico, falando de uma forma simples. Puxa. Né? E colocamos captadores, como captador de energia solar, captador de energia eólica, né? Essas coisas todas. Sim. E estava indo muito legal. Aí, nessas coincidências da vida, eu encontrei o Oscar da Osklen, né? Que falou assim: ó, coloca numa universidade que nós vamos ser um dos patrocinadores desse teu projeto. Eu falei: nossa senhora, Claro, né? claro. Aí abri um grupo no Facebook para falar com os amigos que estavam em universidades, né, explicando o projeto para eles, mas nem terminei de explicar o projeto, né? Um psiquiatra argentino entrou em contato comigo e falou: você está achando legal o teu carro? Eu falei: pô, maravilhoso, posso morrer amanhã, já cumpri minha função planetária, beijo, tchau, fui. Né? Aí ele falou assim: então olha o carro desse cara, era de um engenheiro nuclear iraniano, o Mehran Tavakoli Kesh, né? Ele não tocava o piso, não tinha motor e usava energia da Terra. Eu falei: ah, para, né? A gente aqui no terceiro mundo, dando murro em ponta de faca, consegue desenvolver algo legal. Vem o cara lá e Claro. arrebenta com a gente. Aí eu comecei a estudar a tecnologia dele para tentar entender como ele aliviava peso. Sim, Né? como você que é um cara que eu considero sério, senão você não estava aqui comigo, é isso que eu quero. Então, Muito obrigado, muito obrigado. cache, tecnologia cache. Me dá a Uhum. posição disso, me diz a sua impressão que você se envolveu muitos e muitos anos com a tecnologia Isso, cache. isso. Isso eu sei. Então, você é um cara que pode falar porque vivenciou, trabalhou, mexeu, essas coisas. O que é a tecnologia cache? Porque o cache, não Uhum. sei, não lembro o nome dele inteiro aqui agora, Uhum. ele é muito contestado. Não sei se ele é Sim. contestado porque ele desenvolveu uma coisa que não interessa economicamente para o mundo globalizado, para o mundo financeiro, essas coisas, e, por outro lado, é considerado um gênio, vamos dizer, por aquilo que ele trouxe, que ele disponibilizou aí. Me fala um pouquinho sobre essa Um pouco de tecnologia. tudo, né? Um pouco de tudo. Antes de mais nada, eu sou muito grato a todo esse movimento que o Cash fez, porque isso trouxe uma informação realmente revolucionária para a gente, né? E a gente consegue fazer o que a gente faz hoje justamente por causa desse movimento dele. Então, Legal. a gente é grato, 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 muito grato mesmo. Por outro lado, eu participei da fundação, né? Fui coordenador do estado do Rio de Janeiro, uma época lá, principalmente na época do enfrentamento da Covid, né? Muito Sim, legal. E não concordamos com algumas posições, com algumas formas de atuar, né? sim. E por isso hoje a gente não trabalha mais juntos, né? Somos gratos, mas não compactuamos com algumas coisas. Mas também a gente pode colaborar de alguma forma com o desenvolvimento da tecnologia, né? A gente O que encontrou é aí no essa Brasil. tecnologia, Zeno? O que é essa Hum. tecnologia cache? Em palavras para leigo entender, né? Então, parece tecnologia reversa, sabe? Parece Olha, muito. É, é uma tecnologia que propõe energia livre, tá, do né? Tesla, que todo mundo Isso, deve ter lido isso. a respeito já, sim. Que eu não estou no laboratório, senão eu poderia te mostrar como Tá, funciona isso, né? Mas, por exemplo, você pode fazer uma bobina de cobre, nano-revestir, criar 30 mil camadas de nano-revestimento nela, e ela começa a produzir de 0,1 a 600 milivolts, por exemplo, sozinha. Ele tem aquela história de embalagem de refrigerante, que ele usa Sprite e soda, e começa também a ter algum resultado de diferença de potencial, né, de voltagem.
É muito interessante, é muito legal. Há muita controvérsia hoje se realmente foi o cache que chegou nisso ou se já tinha um trabalho. Tem trabalho dos anos 60, quando o Sim. cache tinha 2 anos, né, publicados em doutorados aqui. Então, tem toda uma discussão bem grande, né? O quanto teria, vamos dizer assim, um pouco de marketing envolvido nessa história, uma embalagem de marketing para colocar para o mundo. Mas, independente de qualquer história, é uma tecnologia que funciona. E o que ele chama de gás em estado nanossólido e a física quântica chama de óxidos é realmente muito eficiente na saúde. Eu vi. Vai, Impressionante. eu tive em mãos aqui, eu usei muito tempo, principalmente você sabe a terminologia melhor do que eu. Nano não sei o quê, que vai. Fica aquela coisa por eletrólise, não entendo nada absolutamente. Era o copo da vida? Não, forma aquele pozinho, captura aquele pozinho do nada. Isso, Como isso. que é isso? O que é isso? O que vem Então, a ser isso? é o que o Cash chama de gás em estado nanossólido e a Tá, física quântica chama de óxidos, né? tá, sim. Ele se vem na eletrólise basicamente óxido de zinco, ZNO, né? Isso, tá. Isso. Tem CO2, segundo o Cash, tem óxido de cobre, enfim, tem uma reunião de óxidos ali que eles têm um comportamento magnético, né? Um comportamento que funciona como um ímã, mas não um ímã de metais, um ímã biológico. A gente vai apresentar aqui, eu tenho aqui ele, né? Eu misturei o trabalho do Cash com o trabalho do Tesla, com o trabalho do Bruce Lipton, com alguns outros trabalhos, e a gente chegou nesse bastão. Então, isso de energia livre. Ele não tem pilha, não tem botão liga e desliga, né? E funciona. Então, aqui na ponta, ele tem esses óxidos, tá vendo? Tá Tem ficando isso aí. Tá. Esses isso. óxidos são isso aí que eu me referi, tem aí, tá. Ó, ele está caindo ali, não sei se você está vendo aí. Sim, sim, porque você virou isso, tá. Ele fica. Isso, Se você exatamente. deixar, ele acumula num lugar, né? Como se fosse Se eu deixar ele uma virado para baixo, decantação. ele vai acumular embaixo, vai decantar embaixo, né? Se eu Isso, deixar tá. ele virado para cima, ele vai decantar aqui dentro, né? Então, Sim. aqui tem também um cristal, né? Baseado no trabalho do Tesla. Tem aquela história que o Otiscar, né, que o Ralph Higgs contou no Discovery, contava nas suas palestras nos Estados Unidos, que era o técnico de levitação do governo dos Estados Unidos, falando que construiu 5 discos de Tesla com o Otiscar, né? E aí ele explicando a forma de navegação do disco era um grande cristal, né, que captava os biofótons das pessoas que ficavam... eles, para ir em algum lugar, eles iam lá, faziam uma foto magnética do destino, né? Colocavam 12 pessoas em volta do cristal meditando naquela cor magnética específica daquele destino, o cristal captava e eles eram puxados como um ímã a uma velocidade absurda para aquele local, conforme explicava o Ralph Higgs. Isso está aí disponível, né, na internet, né? E então a gente usou essa parte desse trabalho para captar os biofótons da intenção de quem aplica e de quem recebe, né? E deu uma multiplicada no poder de aplicação dos gases em estado nanossólido, né? E esse específico aqui é desenvolvido aqui no Brasil, chama-se processo PAIS, né? A gente entregou esses artigos científicos para o Cash em novembro de 2019, né? Em janeiro de 2020, a gente quebrava 9 conceitos do Cash nessa forma de fazer. Em janeiro de 2020, ele lança os Copos da Vida, né? O que ele diz são gases muito mais fortes do que ele vinha produzindo. Sim. E ele quebra os mesmos 9 conceitos que a gente já tinha quebrado e entregue para ele 2 meses antes, né? Então, acho que de alguma forma a gente pôde contribuir também com o desenvolvimento da tecnologia dele.
quando utilizei, ainda continuo utilizando exatamente isso, que fica dentro da garrafinha, porque me foi dito. Você está aqui para esclarecer que deve ter sido dito para muita gente a mesma coisa. Aquilo tem a condição de potencializar. Por exemplo, onde é que eu usei? Eu usei dentro do filtro. Botei dentro do filtro d'água, porque disse, você está aqui para me contrariar ou para modificar isso, que aquilo começa a emitir, você falou em imã, mas isso aqui parece que me venderam a ideia, eu não paguei nada, ganhei, né? Me venderam a ideia de que era, como é que se diz? Aquilo propagava. Se eu pusesse num filtro, propagava para o lado da minha geladeira, isso aí era uma energia. Não sei explicar isso, você deve saber melhor do que eu. O que procede isso ou não procede, vamos dizer? Então, a gente vem fazendo estudos sistemáticos há um tempo, às vezes em parceria com pesquisadores de universidade da área da saúde, né? Isso é muito bom. Realmente ele tem características fantásticas, diferentes da matéria comum, né? E tem um pouco de, me parece, dogmas também colocados aí. Com certeza, né? Sempre o ser humano é danado para isso. Para criar dogmas. Ele pode sim se expandir até onde sua consciência quiser, que ele se expanda, né? Eu também posso me fechar, estar do lado dele e simplesmente não acontecer nada. E no caso da água, tudo, quando a gente fala em saúde, é uma questão de quantidade, né? E cada organismo tem uma necessidade específica. Com né? certeza. Por exemplo, a gente alivia os sintomas da diabetes, né? Dando essa água para as pessoas, né? Por 9 meses, pelo menos. Puxa. E aí a quantidade varia de pessoa para pessoa, né? Depende do peso, depende da força que a diabetes está agindo no seu corpo, né? Mas o trabalho do Cash, junto com o trabalho de tantas outras pessoas agora no mundo, está mudando bastante o nosso trabalho também, mudando bastante o trabalho da física quântica como um todo, né? Vamos colocar assim, está mudando bastante a forma da gente ver a vida, né, Grego? Então, a máxima do Einstein, né, de energia igual a matéria vezes a velocidade da luz, fala que toda matéria é igual a energia. E hoje a forma que a gente vê, né, tem muito a ver com que algumas sociedades no passado já falavam, né? A gente vê os chineses com a acupuntura acertando há milhares de anos. Né? Milenário mesmo. Nós somos energia antes de sermos matéria. Para a gente tentar entender isso, a gente vai para o campo do domínio da física quântica, né? Que é os pedaços subatômicos. Sim. Se eu tivesse olho de supermicroscópio subatômico e estivesse olhando para você, Grego, eu ia ver você 10 vezes maior do que você consegue se ver no espelho. Formado desse quarto estado da matéria, esse 90% que a gente não consegue ver, é formado por esse quarto estado da matéria: sólido, líquido, gasoso e plasmático. Plasmático, nós vamos entrar nisso, exatamente. Exatamente. Aí, para a gente visualizar o plasma, aqui na Terra, a aurora boreal é plasma. É o plasma visível. Mas a grande maioria do plasma é invisível para o nosso comprimento de onda, que é curtinho, Grego. Ele vê menos de 10% do que há para ver. Então, ele ignora 90%. Isso eu acho legal no humano. O humano diz, eu sei tal coisa, sabe? Mas só vê 10%, como é que você sabe? Sim, sabe nada, exatamente. E se eu pegasse 2 ímãs de polaridades opostas, ia acontecer isso.
Ou seja, um metal ia trazer o outro lá de um outro lugar, num comportamento meio esquisito, né? Sim. Comportamento meio diferente. E o que traz é esse novo estado, novo para a gente, sempre existiu, né? Esse estado da matéria, que é o quarto estado da matéria, o estado plasmático. Quando eu pego dois ímãs de mesmíssima polaridade e tento juntar e não consigo, o que impede ali no meio é esse quarto estado da matéria, e grego, eu não tenho olho para ver ele. Ele é transparente para mim, né? Sim. E esse material que é transparente me forma, me reforma, me informa, me deforma todo, né? Então, ele está à minha volta, ele tem exatamente o formato do campo magnético da Terra, um toroide, Tá. né? E eu não sou sólido. A solidez é uma ilusão do meu comprimento de onda humano, que não consegue ver esse fluido eletromagnético, então, entrando e saindo do meu corpo, me informando, me formando, me informando, me reformando e me deformando, A né? isso tudo você chama de plasma? Podemos chamar de plasma? Isso, Não? nós somos feitos de plasma, exatamente o mesmo modelo da Terra, exatamente o mesmo modelo do Sol, exatamente o mesmo modelo da galáxia, exatamente o mesmo modelo do universo. Que modelo, imagem e semelhança é esse? 90% a gente é feito dessa matéria invisível e 10% dessa matéria visível. Também é o mesmo modelo da mosquinha, né? Só para não ficar no... Sim. É o mesmo modelo da grama, é o mesmo modelo de qualquer coisa que você considere não muito glamurosa assim, mas é vida. Você é exatamente o mesmo modelo da vida. E essa parte em volta de você, grego, tem umas características muito legais. A primeira que é eterna. Então, minha notícia para você é que 90% de você não vai morrer nunca, vai viver para sempre, né? Tem a supra-inteligência que formou o universo. Nossa, como você é inteligente. A vida é muito inteligente por aqui, né? De acordo. Né? E tem tendência à perfeição, equilíbrio e harmonia. Se eu sou tudo isso, praticamente a definição de Deus, eterno, supra-inteligente, com tendência à perfeição, equilíbrio e harmonia, como é que eu estou ficando careca? Hum? Então, entre meu corpo eterno e meu corpo provisório, existe uma outra área que a física quântica chama de campo eletromagnético das emoções. Todas as emoções que você teve desde a barriga da sua mãe até hoje estão gravadas em volta de você, e com uma Sim, hipnose você pode chegar até com ela certeza. Pode novamente, né? comprovar isso. Então, e como a gente não é sólido, eu digo que essa área contém as formas, né, e as emoções. E emoção é energia. Quando você está apaixonado, fala assim, ó, tua amada está lá no alto do morro, tu vai como? Tananana, cheio de energia. Cheio, com Né? certeza. E o contrário também é verdadeiro. Quando a gente está depressivo, fala assim, você tem que tirar o pé da cama. Você fala, jura? É verdade. É bem Né? isso. E quando a emoção é muito forte, ela deforma a forma, né? Então, por exemplo, quando a gente acha que deu muito mais para o mundo do que recebeu do mundo de volta, a gente deforma o nosso pâncreas e faz uma diabetes, né? Quando a gente é desvalorizado em casa pela família, a gente desenvolve o que a gente chama de artrose, né? Quem diz isso não sou eu, né? Eu estou Sim. reproduzindo um trabalho de um grande médico do qual eu sou fã, né? Que é o Dr. Hammer, pai da nova medicina germânica. Ele se curou de câncer, curou a esposa de câncer, ele juntou 6.000 casos sem dar um comprimido para ninguém, só Caramba. tratando as emoções que causavam as Como é que é o doenças. nome dele? Hammer, Hamer. Exatamente isso. Vale muito a pena a pesquisa do As trabalho pessoas do Hammer. pesquisarem isso. Dr. Hammer. Tá. Maravilhoso, ele é o pai da nova medicina germânica. Final dos anos 70, ele é Tá. pesquisador da Universidade da Alemanha, quando o filho dele, né, dele, da esposa, é assassinado. E ele desenvolve um câncer no escroto. O conflito biológico dele é: eu não vou reproduzir mais, não vale a pena. Né? A mulher dele desenvolve um câncer de mama, ela fala: não vou amamentar mais ninguém, não vale a pena. Né? E aí ele trata isso e consegue curar os dois. Ele era psiquiatra, né? E aí ele junta 6.000 casos
todos bem estudados, etc., etc., e criou o que hoje é conhecido como nova medicina germânica. Que legal. Você falou, você trabalha muito, que eu vi, eu fui pesquisar o que você fazia. Desses 30 anos, eu fui atrás, né? Falei, Que como é que legal, Greg. é? E aí eu li sobre tal de plasma espacial. Eu falei, opa, peraí, plasma espacial. Isso. Hoje, o Zeno, você que sabe melhor do que eu, que você lida com isso, pô, os caras inventam a agulha do Santo Daime sem absolutamente nada. Pega a ponta do galho da bananeira e vira isso, aquilo, se endeusa um monte de coisa, se cria uma série de terapias, se dá um monte de nomenclaturas, às vezes pomposas, que as pessoas... Nossa, o que consegue de adepto, porque adepto é que não falta, né? Você Sim. fala do culto do santo não sei o quê, vai lá, você vai ter gente que cultua aquilo. Quando a gente fala plasma espacial, a primeira coisa que vai vir na cabeça do povo, vamos dizer, e mais uma coisa. Isso. Não tem mais, mas é verdade, você sabe disso. Não tem mais o que inventar. Inventaram o plasma espacial. Então, você falou do plasma agora há pouco. Sim. O que é, se o plasma está em todo lugar, vamos dizer, o que seria o plasma especial? Para a gente chegar no bastão, chegar numa série do alívio de dores, tudo, a gente tem que fundamentar, tem que ir desde Claro, claro, e entendendo, né? Até Exato. foi o Cash mesmo que chamou de plasma espacial. O que ele disse? Então, ele diz que entre as nanocamadas, né, a gente pode captar esse plasma que vem do espaço e entra na Terra, formando a Terra, informando a Terra, reformando e deformando a Terra, né? E isso a gente captaria no espaço entre as bobinas. Eu levei essa questão para o Germano Bruno Afonso, que era coordenador da pós-graduação de Física da Universidade Federal do Paraná. Opa. O Germano ele era doutor em Astronomia e Mecânica Celeste pela Universidade de Paris, pós-doutorado pelo Observatório Côte d'Azur, na França, e também prestava serviço para a NASA em cálculos de plasma espacial. Opa. Né? Para o Germano, não procede. Né? Ele diz que são coisas diferentes, né? Distintas. Mas e o Germano também, como você colocou agora, isso me lembra uma terapia que está acontecendo agora. Nesse momento eu vou poupar nomes, né, para não falar, mas que tem um objeto que as pessoas acreditam que vem de um lugar especial, etc. Mas eu mandei o objeto para análise, né? É outra coisa do que está sendo dito que é, mas eu vejo muita gente se curar, né? Muita gente não, assim, 20% dos casos, né? A gente vê casos que as pessoas se curaram usando esse objeto que nada mais é do que uma coisa comum que você tem na sua casa. Sim, aí vai a fé, vai a... Exatamente aí que eu ia chegar, Grego. Nós podemos comandar todo esse nosso plasma à nossa volta com a nossa fé. Né? Você não precisa do bastão, você não precisa de nada. Absolutamente nada. Precisamos de muita bengala ainda, Zeno. Precisamos de muita bengala, né? Na verdade, não precisaria, mas nós precisamos ainda para poder... Exatamente. Segurança. Né? Tinha uma época, eu fui representante de incensos da Índia aqui no Brasil, né? E tinha um incenso Ratnamala, que era para você meditar sobre prosperidade, como você atingiria a sua prosperidade. E eu tinha um cliente desses incensos que ele me comprava um incenso e falava, não, cara, toda vez que eu acendo esse incenso aqui na minha loja enche. Eu falei, uau, que legal, né? Poxa, obrigado por saber. Ele falou, não, é tiro e queda, cara. É tiro e queda. Eu falei, uau, que interessante isso, né? Pois bem, esse incenso parou de ser fabricado na Índia. Aí eu fui lá, falei com ele, e ele falou, não, cara, e agora como é que eu vou fazer, cara? Eu falei, olha, se você pegar esse negócio de durex, sabe aquele
aquele peso, né, que você botava o durex para cortar sim, ele assim. Sim, lembro, sim. Eu falei, e colocar com toda a sua fé atrás da porta ali de entrada da sua loja e acreditar que isso vai funcionar, a tua energia vai mudar. Vai potencializar aquilo e vai fazer. E você vai potencializar e vai acontecer o mesmo que aconteceria com o Hat na mala, né? Que era esse incenso. Aí ele passou a fazer, e eu passei lá 2 semanas depois, e falou, tá funcionando, tá funcionando. Tá aí, né? Claro. Pô. Mas é muito disso, né? E eu acho que o plasma também faz um tanto disso, ou seja, ele te dá uma energia inicial e depois é contigo. Né? Quem se cura, ou quando há cura, quem se cura é a pessoa. Eu estava lá no Rio de Janeiro fazendo estudos com pesquisadores da UERJ e etc., e estava lendo um trabalho sobre o funcionamento do efeito placebo. Tá. Né? E esse trabalho era sobre verrugas. Né? Então, pegaram N formas diferentes e populares de cair verruga, desde reza benzedeira, simpatias, né? Uma série de simpatias, N simpatias, e todas funcionavam. Todas funcionaram no teste. Né? E aí eles fizeram um estudo de por que todas funcionavam. E eu vou te resumir da seguinte forma. Quando você acredita e não duvida, olha que incrível. A condição para funcionar qual era? Quando você acredita e não duvida, certo? O teu cérebro manda preceptores químicos lá para onde estava a verruga. Faz toda a avaliação do que é necessário para ela cair. Volta com a informação e na tua coluna, que é o melhor laboratório que existe para você, onde tem célula-tronco à sua disposição, inclusive, pode virar o que você quiser, ele elabora o composto exato, manda para lá e faz funcionar. Ou seja, no fundo, e sempre, quem se cura é você. Né? Autocura, eu chamo de autocura. Não importa se você tomou um remédio, não importa se você fez uma terapia, não importa se você conversou com um amigo, não importa se você botou um negócio de durex atrás da porta. Né? O importante é que você mandou a ordem para o teu equipamento. E teu equipamento, como a gente estava falando, ele é muito maior do que o equipamento que a gente consegue ver no espelho. É formado dessa coisa que, às vezes, os espíritas vão chamar de ectoplasma, ou de plasma espacial, ou do quarto estado da matéria, ou de Ki, de prana, de Chi, de como você quiser chamar, né? De alma, de espírito, chame como quiser chamar. Mas o teu equipamento todo, então, ele é muito maior, né? E ele que tem a supra-inteligência. É ele que pode resolver aquela situação. Né? Agora, também, Grego, é importante dizer que o nosso projeto, o projeto humano, ele é feito para morrer em algum momento. Claro, né? Tem que se transformar, né? A gente vai resolver sim, muita coisa, sim, até uma página, né? Porque faz parte do nosso projeto. Eu fui procurado por uma pessoa aí de Floripa, inclusive. Ele falou assim, eu quero viver 900 anos e é tu que vai resolver. Eu falei, eu não vou fazer o contrato contigo, porque eu posso não estar vivo no final do contrato. Claro, nos 900, claro, eu tenho que estar vivo. É óbvio. Né? E talvez, Grego, morrer seja um renascimento tão bonito, né? Eu fico imaginando, Grego, as pessoas dentro da barriga da mãe, né? Então ele está lá, está confortável, tem maior espaço, ele nada para lá, nada para cá, e etc, né? E depois a situação vai ficando meio complicada. O espaço vai meio que faltando, assim, vai ficando meio apertado o negócio, entendeu? Depois começa a dar uns terremotos, uns tremilicos, uns negócios, entendeu? Aí depois aparece uma luz no final do túnel e começam a puxar ele para aquela luz, e ele fala, ixi, agora já era!
Deixe de tapa na bunda e pronto. Já começa apanhando. Já começa apanhando. E quando ele vê, ele está num outro lugar, né, com toda uma vida, mas eu imagino que ele possa ter achado, ou eu posso, né, quando eu vivi isso, achando que o bicho estava pegando, tinha uma luz aparecendo. Claro, é um choque tremendo, eu acredito nisso. Realmente, o conforto de um útero materno, onde você tem tudo, você é um rei lá dentro, é nutrido, de todas as formas, acalentado. Agora, você sai, rapaz, é um trauma danado. Sim. O nascimento é um trauma danado. É um grande trauma. E talvez o renascimento ou a morte também seja um grande trauma, né? Pode ser, então, ali, a passagem, mas você está nascendo, para mim, dentro desse 90% do nosso equipamento, que é o plasma. Para mim, isso fecha com tudo, com todas as tradições e estudos que a gente ouve falar por aí, né? De pessoas que têm capacidades especiais, de falar com pessoas que já passaram por essa experiência de morte, né? Ou do quase morte, quase né? morte, E aí, para mim, isso fecha tudo. Para mim, fica calmo e fica tranquilo, fica confortável pensar dessa maneira, né? Pensar que eu sou eterno e que eu vou viver uma transformação me dá uma calma muito grande para enfrentar tudo que a gente enfrenta na Terra, né? Zeno, você teve a ousadia, eu vou usar essa palavra, ousadia, de dizer que você alivia as dores à distância, vamos dizer, à distância. Você aí precisa ser corajoso para afirmar um negócio. Né? Então, primeiro, antes de te perguntar como, o que nós estávamos falando de fé agora há pouco, né? Sim. O que leva, quando você vai defender alguma coisa, você tem que apresentar toda a sua dissertação. Mecanismo. Exato. Onde você está fundamentado para fazer essa afirmação que você pode aliviar dores à distância? Vamos lá. Eu estou fundamentado em mais de 30 mil aplicações, né, que a gente vem fazendo, né? Antes da pandemia, a gente até tinha feito uma ou outra experiência à distância, mas eu não gostava muito dessa forma de abordagem. Eu gostava de estar ali presente, vendo a tua reação, perguntando para você, aliviou quantos por cento, né? Para ver como melhor abordar você. Aí veio a tal da pandemia, e era meio complicado a gente estar na casa das pessoas, né? As pessoas mesmo tinham muito medo que a gente entrasse na casa delas, né? E a gente então começou a aplicar via videochamada. E por uma característica da física quântica, né? O emaranhamento fotônico, a gente viu que funcionava. Como que é essa história do emaranhamento fotônico, né? Então, na física, se eu pego um laser e passo por um cristal, eu emaranhei, olha o poder do cristal, né? Eu emaranhei 2 fótons. E aí, teoricamente, eu posso deixar um aqui na Terra e outro botar 600 milhões de anos-luz no espaço. Olha o tempo, 600 milhões de anos-luz no espaço, teoricamente, né? Porque na prática a gente nunca fez isso. Na prática a gente fez aqui da Estação Espacial na Terra, é a maior distância. E eu aqueço um fóton emaranhado aqui na Terra, o outro responde imediatamente. Espera aí, quanto tempo a luz ia levar para chegar lá? 600 milhões de anos. Quanto tempo levou para a informação do aquecimento chegar? Instantâneo. Então, ele é 600 milhões de anos-luz mais rápido que a luz? Isso. É o que o Einstein chamava de efeito fantasmagórico à distância, né? Então, esse emaranhamento produz essa possibilidade, ou seja, eu mudo um fóton aqui, né? E o fóton muda lá. Nesse momento, as pessoas que não me conhecem estão vendo que eu tenho olho claro, que eu tenho cabelo grisalho, que eu não tenho muito cabelo na parte de cima, que eu uso óculos, que minha boca tem esse formato, e eu estou usando essa camiseta. Uma pergunta para você: quem é que está levando essas informações para as pessoas que não me conheciam? Os fótons. Exatamente os fótons, né? O fóton é toda e qualquer partícula de luz, e aqui
Nesse momento, a minha informação está transformada em luz dividida e entrando na casa de não sei quantas pessoas, né? Tanta gente, né? Então, esses fótons que estão aí estão emaranhados comigo aqui, certo? Se eu mudar, se eu pegar e aplicar nesse meu fóton aqui, a pessoa vai mudar lá. Por isso a gente vem conseguindo tirar dores em Londres, em Tóquio, em Melbourne, na Austrália, nos Estados Unidos, todos sem sair aqui da praia da Ibiraquera. Tá, mas onde você associa com esse bastão que você pegou aí agora? Isso que eu quero saber. Então, exatamente isso. Ele tem a capacidade de mudar os fótons. Ele que é o condutor, vamos dizer, da informação. Ele é o condutor da informação, ele vai via wireless e ele vai também via fóton. Ou seja, a gente vai aplicar ele aqui, certo? A pessoa que está em casa, vamos dizer, tem uma dor no joelho, tem uma artrose que é considerada incurável. Coisa muito certo? comum, sim. Muito comum. Ela vai pegar o seu telefone, o seu computador, ou sua TV, não sei como que ela está assistindo, né? Mas vamos dizer, se for o telefone, ela vai pegar e vai colocar no joelho. Assim, na frente, do lado e atrás. E aí eu vou pedir para ela colocar no comentário para você, dessa nossa experiência, se ela sentiu aquecer, esfriar, formigar, puxar que nem um imã, pequenos choquinhos, uma energia correr pelo corpo ou até agulhadinhas, todas sensações agradáveis, nenhuma desagradável. Se ela sentiu isso, aliviou a dor dela, aliviou o problema dela. Então, quer dizer, você manda uma emissão do teu bastão aí, eu uso esse mecanismo aqui, vamos dizer, e o movimento que você faz no teu bastão, eu faço aqui também. Existe uma simbiose entre esse meu instrumento que eu usei para fazer isso e o seu instrumento para realizar o que você emana daí. Exatamente. Exatamente, né? A gente vai fazer 2 aplicações aqui com os equipamentos de energia livre, que as pessoas vão sentir energia, ou seja... legal, vamos fazer esse teste aí, vamos fazer esse teste, as pessoas vão experienciar, depois eles dão um relatório lá nos comentários do YouTube, isso? Perfeito. Eu ia te dizer que o primeiro, a gente vai aplicar esse lado aqui do bastão, que ele é como um radar, ele vai fazendo isso e ampliando, né? O que tem nessa ponta aí? O que tem nessa ponta, Zeno? O que tem aí? Na outra ponta tem um cristal, né? Tem aqui os óxidos, né? E tem as bobinas, né? Certo. Os óxidos que nós falamos no começo do programa. Exatamente. Exatamente, né? E desse lado é um lado da bobina que emite de uma forma. Desse outro lado, mais o laser, ele emite mais como um laser mesmo, sabe? Ele é mais específico, esse aqui é o outro é mais abrangente, esse é mais específico. E são polaridades de energia diferentes, muito parecidas, mas diferentes. A gente pode usar esse lado aqui, a princípio, para aumentar a imunidade das pessoas. Por exemplo, a pessoa pode aplicar no seu timo, que é onde se maturam as células da imunidade, ou pode ir mexendo com ele, não só no timo, como também aqui no plexo, né? Para lá e para cá, buscando uma posição em que a sensação seja agradável. A sensação está gostosa, você está no lugar certo. A sensação de calor, de esfriar, de formigar, de puxar que nem um imã, de pequenos choquinhos, de uma energia correr pelo corpo e até de agulhadinhas agradáveis, todas, você está aplicando no lugar certo, fica ali. Não move. Né? Então, ou se mover, move um pouquinho. Para quebrar tabu, por exemplo, você está com o celular aí. A gente sabe que o celular dizem que tem ondas nocivas, não sei o que, não sei o que. Tem, dizem não tem, eu meço no laboratório. Até 40 volts. Até 40 volts por metro quadrado é saudável. Acima disso, não é saudável. O celular chega a 2.000. Nesse momento, eu tenho, quando você emana o bastão daí, e eu tenho o telefone aqui como único instrumento para passar aqui. Como é que fica essa nocividade? Essa questão da radiação do celular, né? Perfeito. Essa é uma pergunta que a gente recebe muito nos cursos, que a gente dá curso, né, para tirar as dores, né? Para aliviar as dores. E aí, se eu estivesse no laboratório, eu ia conseguir te mostrar. A gente tem um medidor,
né? Esse medidor que acima de 40 volts ele fica vermelho e começa a apitar falando do perigo que tem para a saúde humana. Entendi, né? tá. Então, você pega um telefone comum, um telefone que a gente não usa para aplicar muito, né? Porque o telefone que a gente usa para aplicar já fica modificado para sempre, mas um telefone comum como o teu, que nunca foi usado, por exemplo, a gente mede ali entre 300 e 2.000 volts por metro quadrado, muito acima de 40, né? Muito acima de 40. Claro, né? claro. Quando a gente vai encostando o bastão e a imagem do bastão vai aparecendo, ele vai caindo, vai caindo, Olha, vai caindo, vai caindo e desce. Ele desce de 40 volts por metro quadrado. Hoje, meu filho, que tem 9 anos, faz isso com a ponta dos dedos dele. Acredito. Claro. Né? Então, ele pega o medidor, né? A gente coloca numa tomada, por exemplo, que a tomada também produz mais do que... Bem junto ali da tomada, né? A tomada, essa distância ela já não está produzindo, né? Você mede, já não tem, mas bem junto à tomada, você mede, ela está lá, vamos dizer, 100 e poucos volts por metro quadrado. Ele vem com os dedinhos dele assim, bota, e ele vai zerando e vai rindo com a cara. Não, mas dá graça, assim. Tudo que você está falando, eu corroboro, o Eustáquio corrobora, porque o Eustáquio é um benzedor, vamos dizer assim. Sim. Minha mãe já disse aqui no meu programa, minha mãe me passou uma reza grega, tem essas tradições, né? Passa para o homem só pode passar para uma mulher depois, e assim vai, né? E eu faço isso à distância, alguém me pede socorro, seja por telefone, seja mentalmente, seja pelo computador, e funciona. É sensacional. Sim. Então, isso é notório de que a energia está aí, ela pode ser manipulada e pode funcionar. Pela agora, consciência e pela intenção, né, Grego? Nossa, a intenção, você falou a palavra mágica, a intenção, essa é a palavra mágica. Agora, eu faço uma pergunta, antes de você complementar aí. Aí você já responde as duas juntas. Esse bastão, alguém vai nos assistir mais para frente. Nós vamos fazer... Claro. Vai fazer uma emissão agora, daqui a pouquinho. Vai assistir daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 300 anos. Como é que fica a temporalidade dessa... Atemporal. Uma vez gravado nos fótons, você pode usar quantas vezes você quiser. Você emitiu hoje, daqui a 20 anos, essa emissão, se eu assistir em algum lugar, vai funcionar. Arrepiou o corpo todo, pelo que eu pensei do que vou te dizer. Vou te dizer, Grego, que mesmo depois que a gente for desse planeta, eu e você vamos estar nessa live aliviando dores. Olha, que legal. Tomara. Né? Assim como os comediantes que já foram, nossa, ainda fazem graça. Tudo agora, falou tudo. Eu vivo aqui me divertindo, rindo de Monte Golias, o Grande Otelo e todas aquelas pessoas maravilhosas. Chico Anísio. Né? Estão vivos, para mim estão vivos aí. Exatamente. A gente vai estar com esse alívio de dores. Legal. Né? Então, agora, eu faço essas experiências já há 2 anos e meio, Grego, em alguns canais de YouTube. Né? E tem uma pessoa fantástica, até a Virgínia, se você quiser, a gente traz ela aqui. A Virgínia entrou em contato com a gente para agradecer porque ela tinha conseguido ir à feira. A gente, sem entender nada, entrou em contato com como assim? Né? Ela falou que estava muitos meses de cama. Ela não conseguia botar o pé no chão com fibromialgia, doía muito. Era fibromialgia e artrose, além de 2 outras acometimentos que ela tinha. Né? E ela falou que ela pegou as luzes da live e foi se aplicando, até conseguir ir à feira. Eu chorei muito, obviamente, quando ela me falou isso. A gente deu esses atendimentos para ela. Claro. A gente deu um curso para ela e deu um bastão para ela. É bom servir. Hoje, ela alivia as dores. Né? Então, hoje ela viaja, ela voltou a costurar, ela deu para a gente aqui uma blusa que eu uso com um sabor mais do que especial, né? Porque ela voltou a costurar, e quando ela voltou a costurar, uma das primeiras peças que ela fez foi a blusa para mim e minha esposa, só usando as luzes da live. Então, inclusive, essas que são consideradas muito difíceis, como fibromialgia, artrose, etc., hoje, aqui, eu acho que a gente vai conseguir aliviar as pessoas em casa, né? E você falou da intenção, né, Grego? A intenção, a palavra mágica.
Isso, a gente esteve agora num congresso em São Paulo com o Bruce Lipton, né? Que era Sim. professor das universidades de medicina, né? Biologista, fantástico, né? E ele tem um trabalho fantástico sobre os biofótons da intenção. Então, É mesmo? cada vez que a gente pensa, tem uma intenção. Nós temos um modelo elétrico, né? O nosso electroma, nossa célula produz 25 a 70 milivolts, né? E teu cérebro é igual, né? Produz também. Então, você gera um biofóton da intenção. E esse biofóton da intenção, que teoricamente é captado por esse cristal que está aqui na ponta. Né? Deixa eu Olha. explicar isso aqui, ó, vai ser mais fácil você ver. Tá. Tá. E aí, Grego, a gente pegou uma série de materiais, a gente fez uma parceria com uma empresa que trabalha lá com a Universidade Federal de Caxias do Sul, a UX, Tá. né, Tá. que produz grafeno, né? Opa. Isso, e a gente colocou aqui grafeno e aqui fulereno, que é uma evolução do grafeno, Sim. né? O grafeno, ele teletransporta energia. Eu sempre digo, se a gente pegar dois fios aqui, um de grafeno, outro de cobre normal, e colocar lá na Austrália dois liquidificadores, né? A gente vai ligar o fio de cobre, ele vai levar um tempinho para girar o motor lá na Austrália, certo? O grafeno não. Você vai botar aqui, ele vai girar ao mesmo tempo lá na Caramba. Austrália. Tem toda uma discussão sobre o grafeno também, que ele estaria alguns compostos que foram aplicados em corpos de Eu ia te perguntar. Ia te perguntar pessoas, exatamente né? sobre isso. É. Então, o que eu digo é que o grafeno é inerte, você programa ele para o que você quiser. Né? Inclusive, se as pessoas têm algum problema nesse sentido, aproveita essa aplicação, passa no braço, né? E Boa. você vai Boa. ver o resultado interessante. É comum aquecer seu corpo todo. Boa. Né? Vamos fazer essa prática aí para a turma experimentar? Bora lá. Eu ia pedir para as pessoas que estão em casa buscarem um lugar confortável, gostoso, né? Sem muito barulho, de preferência, em que ele possa ficar na melhor posição possível, né? Para receber. A gente vai começar com essa aplicação que a gente vai melhorar a imunidade das pessoas, e essa aplicação tem um efeito colateral engraçado, né? Ela acalma, ela tira a ansiedade e nos coloca mais no centro, né? Então vamos aplicar 5 minutinhos desse lado. Grego, você tem alguma música liberada que a gente possa utilizar, alguma frequência? Deixa eu ver. Aí a gente poderia colocar junto. Espera aí que eu já vejo já isso aqui que eu tenho. Isso aqui não falha. Olha que legal. O único problema é que depois o seu YouTube fica boicotando a gente porque a gente pôs música de terceiros. Mas vamos lá, não tem. Vamos tentar, né? É Poxa, claro. cair justo no momento da aplicação não é justo. Não, mas Então, eu tenho sim, eu tenho. Já vou ver até por intuição o que nós vamos colocar aqui. Músicas. Cadê? deixa eu Isso. Músicas, já sei o que eu vou colocar. Tá. Vamos ver isso aqui, o que é. Olha que. Não, isso aqui não, que é de infantil, Natal. serve ou não? Serve. O bom é que a música provoque na pessoa uma sensação de aconchego, de acolhimento. Espera aí que eu já vou. Eu vou pegar uma melhor. Espera aí que eu achei. Perfeito. Essa que eu sou fã do Eolia. Podemos ir agora. Pronto. Perfeito. Então eu vou pedir para você que está em casa, se você tem uma dor e quer colocar, está desesperado, quer colocar direto na dor, sem problema nenhum. Se você quer aumentar a sua imunidade, coloque agora essas luzes que estão saindo do meu lado do quadro em direção ao seu peito. Eu vou pedir para você também lembrar as melhores coisas que te aconteceram na vida. E aí você
Vai curtindo essas coisas. Ó, aqui pegou bem. Tem uma coisa, Grego, que mexe muito com a minha cabeça, né? A gente sente puxar como um imã nos pontos que precisam de aplicação. Coloquei esse estudo na Universidade Federal de Minas em 2017 e eles falaram que era o melhor equipamento para diagnóstico sistêmico conhecido em função disso, antes dos médicos pedirem para tirar o estudo, porque ele acabava com dores e 80% das visitas médicas são por causa de dores. E justo porque ele puxa como um hino. Agora, nessa aplicação que a gente está fazendo, Grego, eu fico me pensando, esses puxar como um imã que eu estou sentindo são das pessoas que vão usar no futuro também? Se for isso, o que é o tempo e espaço? O futuro coexiste com esse tempo agora? Ó, aqui pegou bem, Grego. Pegou muito bem. O fluxo de energia está gostoso. Eu vou pedir para você que está em casa, que está lembrando dos melhores momentos da sua vida. Se você tiver gratidão por esses momentos, sinta gratidão. Evoluir no seu peito, para todas as células do seu corpo. Vou pedir para você fazer contato com sua fé mais profunda agora. Porque como a gente estava falando, a fé sozinha já faz milagres. Se eu tomar uma aspirina com fé, ela funciona 3 vezes melhor e mais rápido. Olha como pegou bem. Vou pedir para você agora imaginar futuros harmoniosos. Coisas lindas que você quer viver com as pessoas que você ama. E quero que você se imagine sem o problema, sem a dor. Você fazendo os movimentos livremente. Quando a gente visualiza, nosso organismo entende isso como uma ordem. E assim, dessa forma, com esse aporte de energia que a gente está te dando aqui, a gente está acordando os seus poderes curativos, autocurativos. Porque no fundo e no final é isso. Sempre será isso. Eu acredito que essa altura da aplicação você já deva estar se sentindo mais leve. Se sim, depois comenta pra gente, por favor. Perfeito. 5 minutinhos de aplicação. Se você sente que precisa de mais, não tem problema. Você pode voltar a esse ponto e aplicar quantas vezes você quiser. Olha, cada um, como você disse, cada um com a sua sensação, né? Mas dá uma paz de espírito incrível isso aqui, primeira coisa, né? Né? E você tem, o importante é permitir-se, né? Permitir-se. Eu me permiti. Eu me coloquei à disposição, eu captei a sua intenção, é isso aí, eu sei, o efeito é físico.
Então, isso é bom. Então, né? nossa, espero que todo mundo tenha aproveitado mesmo, porque são oportunidades que a gente fica reclamando que não tem na vida, e quando elas aparecem, nós temos que aproveitar, né? Né, Grego? E aquilo que você falou, né? Dentro do meu equipamento, dentro do meu plasma para dentro, eu sou uma espécie de Deus. Eu vou deixar entrar o que eu quiser deixar entrar, né? E se eu me permitir, então, eu posso me elevar. Tem uma relação dos óxidos com os cristais na física quântica que eu acho muito linda, acho poética, né? É uma das formas de produção de energia livre do bastão, essa interação dos óxidos com os cristais, né? Então, o cristal perfeito, o Cristo, emana luz como ninguém, né? Ele pode, como a gente estava falando aqui, fazer um laser, do laser ele pode emaranhar um fóton, ele é Sem dúvida. poderosíssimo, mas ele precisa da fonte, do Pai, né? Ou da fonte de energia no cristal, perfeito, né? Já o cristal que produz energia é o cristal imperfeito, nós. É verdade. Né? Justamente no defeito. Então, o óxido entra no defeito do cristal e produz ali essa energia que a gente está sentindo, que eu chamo de energia de elevação. Né? Então, quando eu melhoro um pouquinho, isso é muito bom para mim. É muito bom para as pessoas que estão na minha volta e provavelmente para o planeta e para o universo, já que está tudo interconectado. Né? Isso mostra a função dos defeitos do humano na Terra. Talvez o humano seja os cristais com defeito, onde possa melhorar para produzir essa energia de elevação para o planeta, para produzir essa energia de elevação e deixar disponível no universo, o que muda tudo. Hoje eu olho meus defeitos como o potencial produtor de energia de elevação. Eu olho para a humanidade como potencial produtor de energia de elevação, e isso me acalma, Grego. Me deixa tranquilo. Porque você se permite, eu falei agora há pouco, a partir do momento que você se permite, você já rompe barreiras que você nem imagina o fato de permitir-se. Zeno, estamos em cima da hora. Vamos só aplicar o outro lado rapidinho, pode ser? Vamos lá, pode ser sim. 5 minutinhos, eu prometo para você ser o mais rápido possível. Esse aqui é mais para as pessoas que têm aquele problema no joelho, problema nas articulações, etc., que ele vai um pouquinho mais fundo. Deixa eu colocar música aqui, deixa eu colocar uma outra música, pronto. Perfeito. Pode começar aí. Muito obrigado, Grego. Então, eu vou pedir para você que está em casa, de novo, lembrar das melhores coisas que aconteceram na vida. E curtindo essas coisas gostosas e guardando na sua mente a sensação que você está sentindo agora. Depois da aplicação, você pode fechar seu olho, lembrar a sensação que você corre o risco de imprimir a mesma sensação de cura. Aí vai ser a sua sensação de cura. Aí você não vai precisar mais de mim. Aí você vai só lembrar, precisar de você, da sua memória magnética. Enquanto eu aplico também, Grego, eu gostaria de fazer um comentário em cima do que você falou. A gente falou da acupuntura, da reflexologia, né? Que são da radiestesia, são técnicas milenares que existem há muitos milênios e que já usam a intenção e a energia há muito tempo, com resultados fantásticos. E eu acho que de alguma forma a gente está tirando desse passado esse ensinamento de novo e usando na prática. A física quântica faz muito disso, sabe? Ela corrobora todos esses funcionamentos energéticos do ser. Se você conhece alguém que tem fibromialgia, artrose, dores crônicas, você pode encaminhar essa live para os grupos de fibromialgia, para os grupos de artrose.
Assim, nós formaremos uma egrégora, todos nós juntos, dividindo o mesmo mundo, o qual você que está compartilhando é muito importante, senão não chegaria onde tem que chegar. Gratidão por isso, gratidão pela sua confiança, gratidão pela sua parceria, e juntos vamos poder aliviar muitas dores no mundo. Que assim seja. Assim é, pela força da nossa intenção, aqui, agora. Grego, muito grato por essa oportunidade de chegar até a casa das pessoas que amam você. Gratidão. E hoje completa-se um ciclo desde aquele dia que a gente se conheceu. Eu quero te mostrar o que acontece no meu corpo. Não, isso é bom, né? Isso é bom. Né? Gratidão, mestre. Gratidão por tanta coisa. Então aí. Né? Também quero aproveitar para mandar um abraço para um amigo em comum nosso, Adnir Ramos, um antropólogo, arqueólogo, pescador. Adoro o Adnir. O Germano Bruno Afonso, que a gente falou, orientava 2 pessoas em Santa Catarina, a mim e o Adnir. Olha que bacana. O Adnir é um coração tão gigante. Sim, já esteve comigo 4, 5 vezes aí, falando do trabalho maravilhoso que ele faz, né? Inscrições rupestres e outras coisas mais. Não é verdade. As ações sociais que ele tem também, que são maravilhosas. Incríveis, né? Incríveis. Eu digo que ele se doa de uma maneira tão linda. Ele tem um bastão, ele aplica também. Bacana. Né? A Terezinha, a esposa dele também, uma querida. Um abraço para esse pessoal. Um abraço para você que está em casa. Muito obrigado pela sua confiança, muito obrigado pela sua entrega. Esse resultado bom tem a ver contigo. É o seu merecimento e a sua entrega. Então eu peço para vocês, 5 minutos, perfeito. Eu peço para vocês comentarem aí na live, para a gente, aqui embaixo, né, nos comentários, para a gente saber, e a gente vai estar acompanhando, orientando e respondendo vocês. Zeno, para as pessoas conhecerem mais profundamente o seu trabalho, você tem um site, né? Isso. A gente tem um Instagram, Terapia Plasmática, né? Tá, que vai estar o crédito aqui embaixo aí para as pessoas verem, né? Também muito obrigado. Né? A quem se interessar pela bastão para aplicar também pelo Instagram. Pode entrar em contato lá pelo Instagram que a gente aí pega todas as informações e vai ter sempre alguém para dirimir dúvidas, é isso? Às vezes a gente não consegue responder exatamente no horário que a pessoa né? perguntou, mas sim, a gente vai chegar e vai te dar a resposta, até porque a gente ama o que faz, né? Tá, e você esse negócio de aliviadores é muito gostoso, é uma cachaça. Você voltou às palestras e cursos presenciais também, né? Sim, online e presencial. E quem organiza isso é a minha esposa, né? Ótimo. Que é a Dini Dávila, né? Do canal Anidini Thaís. Se alguém quiser, pode organizar na sua cidade, juntar pessoas. Isso, entra em contato, que a gente adora viajar. Né? Unir o útil com o agradável, né? Não, e é uma cachaça, né, Grego? E nos cursos, o último dia é o dia de hospital, né? Então a gente anuncia que a gente está aliviando todo tipo de dor e abre a porta, não sabe o que vai aparecer, né? Sim. Aquela sorteio, assim. E, nossa, é tão emocionante, Grego. As pessoas chegam de um jeito, saem de outro. Gratificante, eu diria a palavra. Assim. Muito mesmo, assim. Zeno, né? Voltamos a falar. Foi muito bom revê-lo depois de 30 anos, mesmo que seja por enquanto virtualmente, né? Um dia a gente toma um café junto aqui. Vai ser um prazer, Grego.
E quero te deixar um fraterno abraço e um feliz sempre, como eu sempre falo aqui no meu programa. Que legal. Até uma feliz todo dia, como eu falo, né? É isso aí. Até uma próxima oportunidade aí. Eu que te agradeço bastante, um abraço grande, Grego. Maravilhoso estar aqui com você. Um abraço a todo mundo que te ama e te acompanha aí. Obrigado, querido. Até mais. Gente, isso é bom, né? Coisas diferentes. Vida inteligente é assim, traz coisas diferentes. Poucas vezes nós praticamos alguma coisa ao vivo nesses... Olha, que eu me lembre, difícil. Mas a experiência, as pessoas gostam também do ver para crer que nós falamos, né? Sentir. Então, isso é muito bom. E o Zeno, pessoa séria, conheço há muito tempo e está aí oferecendo um trabalho maravilhoso, é outro que vive para servir. Isso é muito bom. Gente, um fraterno abraço, um feliz sempre e até a próxima semana. Tchau.